Como P. Diddy tratava seus funcionários próximos, o que quem convivia diariamente com o rapper percebia. Quais abusos sofreram? P. Diddy incendiou o carro de outro músico só porque ele ficou com sua parceira? Que tipo de ameaça o homem fez ao seu redor enquanto descia em uma espiral vertiginosa de loucura? Por que a defesa do empresário pediu a anulação do processo judicial? Como todos já sabem, o julgamento do magnata musical começou em 5 de maio deste ano. Nesse dia, ele entrou na sala onde durante 8 semanas todas as testemunhas de seu caso serão convocadas. Lembremos que o ex-astro do hip-hop é acusado de ter usado sua fama para extorquir e obrigar mulheres a participar de, e cito, atos sexuais degradantes. A acusação tenta provar que não eram casos isolados, mas parte de um esquema sistemático ligado ao tráfico sexual. Esse então P. Diddy, o chefe de um grupo dedicado ao crime organizado há décadas. Assim ele consolidou seu status de celebridade e posição privilegiada na arte. Eles vão tentar descobrir isso nos próximos meses. Se o júri o considerar culpado, P. Diddy, ganhador de centenas de prêmios e recordista de vendas, pode passar o resto da vida na prisão. Mas não vamos nos adiantar. Se quiserem saber o que aconteceu nos primeiros dias do julgamento, podem assistir à primeira parte deste vídeo que saiu na semana passada. Desta vez, nossa intenção é contar o que aconteceu entre 22 e 30 de maio, quando foram descobertas novas evidências sobre o caráter violento e errático da estrela que virou criminoso. Bem-vindos ao Essencial sobre o julgamento de Diddy Combs, parte 2. Se vocês gostam do conteúdo e querem acompanhar, podemos atualizar semanalmente até o veredicto final. Se quiserem, comentem este relatório com julgamento. Também é importante ressaltar que, se quiserem mais detalhes sobre a detenção de P. Diddy, as acusações que o levaram até esse lugar e as polêmicas que envolveram toda a sua carreira, incluindo as acusações de que esteve por trás da morte de outros rappers conhecidos, assistam a todos os vídeos que fizemos sobre o tema. Vamos começar. No vídeo anterior, mostramos as primeiras declarações de George Kaplan, ex-funcionário de Combs. O homem havia declarado que o rapper gostava de humilhar estrelas e celebridades. Para isso, ele gravava as festas em casa, que frequentemente acabavam em encontros íntimos e coletivos. Esse material era uma sutil forma de extorsão. Qualquer um que mexesse com P. Diddy corria o risco de ter vídeos de sua privacidade vazados. Algo nada desejável em um ambiente onde a imagem que se mostra é ainda mais importante do que quem você realmente é. Na continuação de seu depoimento, Kaplan acrescentou que, em seus 2 anos trabalhando ao lado do acusado, foi testemunha de vários casos de violência. Sem ir muito longe, em uma ocasião ouviu vidros se quebrando enquanto faziam um voo para Las Vegas. Ao ir ver o que estava acontecendo no compartimento onde estava, seu chefe o viu fora de si com um copo de uísque na mão. Ao seu lado, quase no chão, a então companheira de Diddy chorava enquanto cobria o rosto. Em outra ocasião, vi Combs jogando frutas em garotas e as machucando. As garotas mal conseguiam cobrir o rosto enquanto se viam encurraladas pela figura imponente do sujeito. Após relatar tudo, Kaplan confessou envergonhado que nunca interveio, por achar que não era da sua conta. No entanto, ele também ressaltou que a situação não o deixava dormir em paz e, por isso, acabou pedindo demissão. Apesar dessas afirmações, ficou comprovado que Kaplan e P. Diddy continuaram em contato. Ficou sem a mão, tinha ficado sem a mão, ficou sem a mão, tinha ficado sem a mão, ficou sem a mão, ficou sem a mão. Por favor. Tinha ficado sem a mão, tinha perdido completamente o controle. Incidente com Kid Cudi. Em 2011, todos já viam Combs maltratando Cassie. Em dezembro, o homem descobriu que sua esposa tinha um caso com o rapper Kid Cudi. Isso o levou a cometer uma série de atos polêmicos que hoje estão sob o olhar atento de quem acompanha de perto o caso. Segundo Cudi, as coisas aconteceram mais ou menos assim. Cassie ligou para ele por volta das 6h com voz trêmula e evidente nervosismo. Ela contou a ele que Diddy descobriu o caso deles e depois pediu para Cudi ir lá. Ela sentia perigo e não queria ficar sozinha. O músico atendeu ao pedido, confuso e sem saber muito bem qual passo dar em seguida.
Cassie e ele foram para um hotel afastado para refletir sobre a situação e avaliar as opções para enfrentar o que estava por vir. Porém, tudo iria escalar bem mais rápido do que pensavam. Enquanto ainda assimilavam a situação, Cassie recebeu uma ligação de Clark, então assistente de Combs. Lembrem-se desse nome, pois a mulher também seria chamada a depor e traria detalhes impactantes. O que importa saber por enquanto é que Clark avisou a Cassie que tanto ela quanto Cody deveriam ir até a casa dele, já que P. Diddy estava indo para lá. Clark disse que o melhor era confrontá-lo, pois fugir só pioraria a situação. Segundo Cody, houve uma breve discussão sobre seguir as instruções, mas no fim eles as seguiram. Eles percorreram o caminho em silêncio, tomados pelo nervosismo. Ao chegarem à casa dele, descobriram que Combs já não estava lá. Isso não os tranquilizou. A casa estava revirada. Os presentes que Cody tinha comprado para o Natal estavam abertos e seu cachorro estava trancado no banheiro. O rapper percebeu que, evidentemente, queriam intimidá-lo, mostrando o quão fácil era entrar na casa dele. Diante da gravidade, concluíram que era hora de chamar as autoridades. Chris Ignacio, um veterano de 16 anos do Departamento de Polícia de Los Angeles, verificou o depoimento de Cody. Ele havia descoberto a denúncia e, de fato, havia encontrado a casa, exatamente como o outro havia dito. Após avaliar o caso, a promotoria seguiu adiante. Logo após, o carro de Cody incendiou. Acidente? Ou P? Diddy seguia mostrando seu jeito valentão e impune. Investigar isso quase anulou o julgamento. O quê? Cody relatou ter encontrado seu carro totalmente carbonizado. O depoimento veio acompanhado de fotos mostrando o carro do rapper reduzido a um monte de ferro preto e fumegante. Segundo a perícia, alguém abriu a parte superior do Porsche e colocou um coquetel Molotov dentro. Lance Jimenez, investigador de incêndios criminosos, confirmou que na consola central do veículo foi encontrada uma garrafa com um pano queimado. O profissional esclareceu que, como a bomba não havia explodido, o dano não foi mais grave e expansivo. O veredicto de Jimenez foi que o incêndio havia sido intencional. Essa declaração foi vista como vital e um grande avanço. Mas então, o homem disse algo que colocou em risco a continuidade do julgamento. E o investigador revelou, ao final do seu relato, que algumas impressões digitais haviam sido coletadas da cena do incidente. Impressões que depois foram misteriosamente eliminadas da pasta de investigação. A maneira como ele disse sugeria que Combs poderia estar por trás desse desaparecimento do material. Naquele momento, o caos se instaurou. A defesa de P. Diddy afirmou que não havia provas para supor que seu cliente pudesse fazer desaparecer evidências em uma investigação tão grave e sensível. Assumir isso seria acreditar que Combs poderia subornar as autoridades, o que invalidaria o julgamento em curso. Além disso, ainda segundo a defesa de Combs, esse tipo de insinuação pode ter um papel coercitivo sobre os jurados. Por tudo isso, a defesa solicitou a anulação imediata do julgamento, o que fez com que muitos na sala prendessem a respiração. Será que tudo poderia desmoronar por causa de uma declaração infeliz? O pedido era justificado? Após minutos de debate, o juiz rejeitou o pedido, mas antes anulou o depoimento do investigador de incêndios. Muitos consideram isso conveniente para P. Diddy. Ainda assim, nos dias seguintes, ele continuaria sendo alvo de acusações cada vez mais graves. Vocês lembram do Clark, ex-assistente? Bem, é hora de voltar a ela e aprofundar em seu depoimento arrepiante. Obrigado. Assistência de uma das mais importantes P. Diddy. P. Diddy é uma das assistências. P. Diddy é a assistência P. Diddy das mais importantes. Assistência P. Diddy é uma das mais importantes assistências. P. Diddy das mais importantes da história. A assistência de P. Diddy é uma. A assistência P. Diddy é uma das da história. A assistência P. Diddy mais importante da história, a assistência P. Diddy. Às 4 da manhã do dia seguinte. Segundo ela, Combs era encantador em alguns dias e motivava os outros com sua ambição. Ele sempre repetia que queria quebrar as barreiras que o mundo dos brancos havia imposto para as pessoas negras no sempre competitivo universo dos negócios. Nesses dias em que o rapper se mantinha enérgico e de bom humor, o trabalho era árduo, mas em um clima onde a adrenalina parecia tomar conta de tudo. No entanto, com o passar do tempo, esses dias foram diminuindo até quase desaparecer.
Na maior parte do tempo, o empresário se mostrava mais irritado e maltratava todos ao seu redor, por medo de perderem seus cargos. Ninguém enfrentava esses maus tratos, o que fez com que todos se acostumassem a trabalhar sob uma pressão excessiva e injustificada. Na última parte do interrogatório, promotores perguntaram a Clark por que, com todo esse histórico, decidiu voltar ao trabalho. O ponto principal do depoimento foi quando Clark relatou que Combs a forçou a sair do apartamento e entrar em um carro. Ao ser questionado, o rapper afirmou que iria matar Kid Cudi, mas felizmente não conseguiu. Essas palavras reforçam a ideia de que o músico realmente tinha a intenção de se livrar do amante de Cassie naquele já infame mês de dezembro. Depois disso, foi a vez de Dionte Nash e Mayla Morales, estilista e maquiadora de Combs, respectivamente. Ambos concordaram que seu contratante sempre se comportou de maneira desagradável e que não hesitava em suas ações. Ao agredir ou humilhar parceiros publicamente, insultava a todos sem escrúpulos e, se alguém o enfrentasse, fazia ameaças, normalmente ligadas ao fato de que ele poderia impedir que fossem contratados por outros, se quisesse. Além de que isso comprovou o espírito tirano e manipulador do empresário. O mais grave viria com o depoimento de outra ex-funcionária, Mia, uma garota que, além de ser exposta a todo tipo de maus tratos no trabalho, foi abusada pelo acusado. Segundo revelou, Mia foi assistente pessoal e depois diretora de desenvolvimento e aquisições no negócio cinematográfico de Combs. Mia descreveu a experiência como uma verdadeira montanha-russa. Os constantes altos e baixos empresariais a mantinham como adormecida, presa a um ritmo enlouquecedor no qual havia perdido a noção de suas próprias necessidades. Quando percebeu, vivia exclusivamente para a P. Diddy. O sujeito muitas vezes a elogiava e lhe fazia promessas de lhe dar mais confiança. Tudo isso para depois passar horas insultando-a sem motivo, menosprezando-a e deixando claro que nunca confiaria em uma mulher para cuidar de suas finanças. Mia também contou que, em algumas ocasiões, P. Diddy a empurrava com violência, já a jogou contra paredes e até mesmo em uma piscina. Também jogava coisas nela, desde livros até um computador. O pior veio no final do depoimento, quando Mia contou como, no momento em que se conheceram, P. Diddy a convidou para ir ao seu quarto a sós. Lá, o mundo se. O músico lhe deu uma bebida que suspeitosamente a deixou muito tonta e depois tentou se aproveitar dela. Mia também revelou que Combs mandava espioná-la quando ela estava com Cassie. Se as duas faziam algo sem sua autorização, Sean as ameaçava dizendo que faria algo realmente assustador com elas. Mia concluiu com uma apreciação corajosa e cito: "Tenho que dizer a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade. Sinto uma obrigação moral, pois quando nos calam pelo medo, isso segue acontecendo com outros." Resta lembrar que após seu encarceramento, ocorrido em 16 de setembro de 2024, o rapper Diddy Combs está detido no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn, em Nova York. Como os depoimentos estão avançando bem, espera-se que o julgamento tenha uma duração total de 6 semanas. Por isso, é previsto um veredicto antes de 4 de julho. Quais descobertas e novas atrocidades surgirão nas próximas semanas? Em algum momento será discutida a rede de cumplicidades que deve ter existido para que alguém como Combs conseguisse sair impune por tantos anos. Enquanto se aguardam novas sessões do julgamento, o público continua na expectativa, se perguntando se desta vez finalmente será feita justiça. Para saber como continua, deixem seu like e comentem julgamento. Deixo aqui em recomendados a primeira parte deste julgamento,